rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. São 8h35, 8h35, e nós estamos chegando nesta quarta-feira, hoje dia 27 de novembro do ano 2024. Esse é o programa Manhã com Deus, programa da nossa rádio Dimensão FM, aqui na cidade de Uberlândia, Minas Gerais. A rádio Dimensão FM, que serve ao Senhor através da Assembleia de Deus, missão aos povos, quem pertence. Nós vamos estar trazendo aqui essa reflexão da Palavra de Deus, como todos os dias, através das nossas programações. Hoje eu quero estar meditando com você no capítulo 19 do Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 19, o versículo 16 em diante, que vai falar sobre um jovem rico. Este jovem procura Jesus, se encontra com Jesus, e ele tece alguns diálogos, conversa com Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: eis que se aproximando dele um jovem, disse-lhe: bom mestre, que bem farei eu para conseguir a vida eterna? E ele disse: por que me chamas de bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe: quais? Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso eu guardo desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dar aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. 23 diz, 22, e o jovem, ouvindo estas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Amém? A continuidade, creio que você conhece, quando Jesus vai dizer para os seus discípulos que mais fácil é passar uma agulha, uma linha, um camelo no fundo de uma agulha do que um rico no reino dos céus. Bom, quando a gente lê esse texto, este versículo da palavra de Deus, a ideia que temos é que, na verdade, Jesus estava querendo que aquele moço ficasse pobre, pegasse tudo que ele tem, tudo que ele tinha, e distribuísse para as pessoas. A Bíblia diz que o Senhor, Ele conhece o ser humano. Ele nos conhece perfeitamente, sabe quem somos. Inclusive o nosso coração, as nossas atitudes, as nossas ações.
Até mesmo antes da gente falar algo, o Senhor, Ele já nos conhece. Ele disse para o profeta Jeremias: eu te vi, te conheci antes mesmo da formação. Antes que fosse formado no ventre da tua mãe, eu já te conhecia e já tinha chamado pelo teu nome. O que nos aponta, nos mostra perfeitamente que Deus nos conhece, sabe quem somos, e por isso não há como a gente tentar ou querer enganar Deus, porque a Bíblia diz que Deus não se deixa ser enganado, ninguém engana Deus. Aquele moço, ele procura Jesus e ele disse: Senhor, o que é que eu faço? O que é que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus olha para ele. Há uma tradução que diz que Jesus o amou. Olhou para ele e disse: conhece os mandamentos? E ele: conheço. Desde que eu me entendo de gente, fui ensinado pelos meus pais, né, a respeitar tudo isso aí, a fazer essas coisas, honrar, tratar as pessoas bem, enfim, eu faço tudo isso desde que eu me entendi de gente. E a Bíblia diz que Jesus amou aquele moço, gostou dele. Em seguida, Jesus disse para ele: olha, você está bem perto, não te falta muita coisa. Porque realmente algumas coisas ele realmente praticava. Ele era uma boa pessoa, não era um mau cidadão, se comportava bem no meio da sociedade, respeitador, que sabe respeitava, honrava seus pais, ia com certeza algumas atividades da igreja, fazia parte, quem sabe cantava no coral da igreja, servia na igreja, ajudava, compartilhava na igreja. Ele não era uma mau pessoa. Mas quando o Senhor olha para nós, Ele não vê como o homem vê. Ele não vê as coisas que estão aparentes ali, que estão externas, que estão expostas. Ele vai no mais íntimo da alma, do coração do homem, e ele vê aquilo que está lá dentro. Jesus olha para aquele moço e sabe que o seu coração está apegado àquilo que ele tem. Apesar dele dizer que amava a Deus, mas os seus bens, as suas coisas, estavam apegadas aos seus bens materiais. E isso levou Jesus, vendo essa situação dele, a dizer para ele: vai, vende o que você tem, dá aos pobres, depois vem e me segue. Jesus estava dizendo: desapegue o seu coração dessas coisas. Tira o teu coração das coisas materiais. Apesar de você ser uma boa pessoa, ter um bom comportamento, ser um cidadão de bem, mas você ainda está apegado às coisas deste mundo. Você ainda vive agregado às coisas deste mundo. No capítulo 19 de Lucas, nós temos a história de um cobrador de impostos chamado Mateus, ou melhor, chamado Zaqueu. Zaqueu tem um encontro com Jesus também. Ele leva Jesus para sua casa, depois que Jesus vê ele lá na figueira, diz para ele que naquele dia vai estar na casa dele.
tem um encontro com ele. Zaqueu leva Jesus para sua casa. Quando Jesus chega na casa de Zaqueu, a primeira atitude daquele homem foi dizer para ele: Senhor, se tenho eu desfraudado alguém, se eu tenho tirado de alguém alguma coisa, hoje, neste dia, resolvo eu restituir da parte daquilo que eu tenho para as pessoas, ajudar as pessoas que precisam. E se eu tiver desfraudado alguém, tiver tirado algo de alguém, mais do necessário, daquilo que era o meu dever como cobrador de impostos, eu vou restituir essas pessoas. Eu vou dar para elas, eu vou devolver para elas muito mais, outros tantos mais. Observa a atitude deste homem chamado Zaqueu e deste jovem que procura Jesus. Não foi Jesus que chegou para Zaqueu e disse: você precisa pegar tudo que você tem, pegar metade dos seus bens, distribuir com os pobres. Verificar ou ver quais pessoas você desfraudou, se é que você fez isso, tirou algo de alguém, você vai restituir a elas 4 vezes mais. Não foi Jesus que disse isso para Zaqueu. Foi a atitude de um homem que teve um encontro com Jesus. Um verdadeiro encontro com Jesus. Não precisou Jesus chegar para ele e dizer o que ele tinha que fazer. Porque a partir do momento que ele tem um encontro verdadeiro com Jesus, ele sente a necessidade de mudar o seu comportamento, as suas atitudes naquele momento. O que levou Jesus a olhar para a multidão e dizer: hoje veio a salvação nesta casa. Hoje a salvação entrou neste lar. Hoje a vida entrou neste lar. A graça entrou nesse lar. Ele encontra naquele homem chamado Zaqueu, que era talvez ao oposto daquele moço, rejeitado pela sociedade, criticado pelas pessoas, odiado por muitos, que dizia ser ele ladrão, ser ele isto, ser ele uma pessoa errada, uma pessoa que fazia isto ou aquilo outro. A atitude de Zaqueu mostra que ele teve um verdadeiro encontro com Jesus. Que a sua procura, sua ida até onde estava Jesus, realmente era de alguém que queria ter uma transformação na sua vida. Ao contrário daquele jovem rico que talvez fosse bem sucedido, bem respeitado na sociedade, bem visto pelos seus amigos, pelas pessoas que com ele estavam. Afinal de contas, ele mesmo se declara ser uma boa pessoa, religioso, atencioso, respeitador. Quando Jesus disse para ele sobre os mandamentos, explicou para eles os mandamentos, ele olhou para Jesus e disse: tudo isso eu faço. Eu sou exatamente igual a essa pessoa que o Senhor falou aí. Eu amo a Deus, eu amo meus pais, eu nunca roubei de ninguém, eu nunca matei ninguém, eu nunca tratei mal ninguém. Eu tenho exatamente essas qualidades aí que o Senhor terminou de falar aí. Sou essa pessoa aí, sou uma ótima pessoa. Mas quando Jesus olha para o íntimo do homem,
Se fossem a sociedade, se fosse alguém que estivesse conversando com aquele moço, analisando a sua conduta, iria aplaudir, iria colocar num lugar de destaque, afinal de contas era um jovem rico, dono de muitas propriedades, como o próprio Jesus falou, ia colocar ele no melhor lugar, num ambiente aonde ele fosse notório, visto por todos, honrado. Essa seria a atitude de muitos nos dias atuais. Já Zaqueu era considerado, mesmo sendo rico, mas era considerado ladrão, as pessoas chamavam de ladrão, cobrador de imposto, esse é assim, assado. Essa gente não quer. Quando Jesus olha para o ser humano, ele vê diferente. Jesus olhou para aquele moço e viu que, apesar dele insistir em ter uma boa conduta, ser isso, aquilo, outro, mas o seu coração, de fato, estava apegado nas suas coisas. Ele havia negado o primeiro mandamento de todos, que era amar a Deus sobre todas as coisas. Ele podia até ser religioso, participar da igreja, ir aos trabalhos da igreja, cantar, fazer parte, mas o verdadeiro amor ao Deus verdadeiro, único e verdadeiro, ele não tinha. Ele estava apegado às suas coisas. Quem sabe se ele dissesse para Jesus naquela hora, sim, vou fazer tudo isso aí. Jesus teria olhado para ele, teria visto realmente seu coração apegado a Deus, sincero, e teria dito para ele, não precisa você fazer, você já nos prova, me provou que realmente você ama a Deus. Assim como foi o patriarca Abraão. Qual era a maior riqueza que Abraão tinha? Tratando-se das coisas aqui. Seu gado, suas posses? Não. O seu coração, que ele mais se apegava, era ao seu filho Isaque. É tanto que quando Deus diz para ele, Abraão, toma o teu filho Isaque, a quem tu tanto amas. Porque Deus sabia que Abraão amava Isaque, talvez até tivesse querendo amar mais Isaque do que a ele próprio, a Deus. E chegou um momento que Deus disse para ele, olha, pega Isaque, quem é esse teu filho que tu tanto amas, leva ele ao monte e sacrifica para mim. Abraão tomou Isaque, levou ao monte, qual Deus havia mostrado, para sacrificar o seu filho. Abraão estava provando, mostrando para Deus, embora Deus conhecesse Abraão. Mas Abraão estava mostrando a sua lealdade a Deus, o seu amor verdadeiro ao Deus que havia lhe chamado a sair do meio do seu povo, da sua parentela, e segui-lo para onde ele havia determinado. E Abraão demonstra isso. Ele vai lá e realmente ele oferece Isaque a Deus. Se o Senhor não tivesse intervido, ele teria sacrificado o seu filho. Mas dentro do seu coração, ele já havia feito isso. Ele já havia dedicado a Deus o melhor que ele tinha, que era o seu filho. Abraão estava dizendo para Deus, mesmo amando Isaque como ele amava, mas o Senhor estava em primeiro lugar na sua vida.
Quero terminar nessa manhã essa palavra dizendo para você que é o que Deus espera de cada um de nós, é que amamos a Ele de verdade, é que sejamos não só ouvinte da sua palavra, mas sejamos praticantes de verdade. É que realmente não sejamos religiosos, mas sejamos servos, obedientes a Ele, homens e mulheres chamados, comprados, lavados, transformados por sua palavra, para servirmos a um Deus que nos ama de verdade e que requer esse amor que tenhamos por Ele de verdade. Esse moço é um exemplo daqueles que dizem amar a Deus, mas os seus corações estão apegados às coisas e aos prazeres deste mundo. As suas atitudes aparentemente são boas, mas, de fato, seu coração está agregado às coisas sem valor deste mundo. E nesta manhã o Senhor te convida para que eu e você, para que nós venhamos viver um evangelho de verdade, independente daquilo que temos, que somos, precisamos entender que o nosso bem maior é Deus. A nossa maior riqueza é o Senhor. Tudo que temos vem dele, tudo que somos depende dele. Sem ele, disse ele, nós não somos nada, não chegaremos a lugar algum. Por isso, neste dia, a nossa palavra nesta manhã é que você realmente ame, siga este Jesus de verdade na tua vida, no teu coração. Que Deus abençoe você, abençoe o seu dia, abençoe a sua casa, a tua família, para a glória de Deus. Bom dia para você. Este é o programa Manhã com Deus, pela nossa rádio Dimensão FM 87.7, a rádio do povo de Deus. Baixe o nosso aplicativo, ouça nossa rádio em qualquer lugar do Brasil e do mundo, onde você estiver, através do nosso aplicativo Rádio Dimensão FM, a rádio do povo de Deus. Bom dia para você. Não largava o anjo, ele muito insistiu, não sairia dali sem sua bênção na mão. Estamos chegando ao término do nosso programa. Iremos orar agradecendo ao nosso Deus por tudo nesta manhã, em nome de Jesus. Querido Deus, Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós queremos agradecer ao Senhor por tudo. Te louvar, ó Deus, pela oportunidade de nesta manhã estarmos respirando, cantando, adorando, louvando, andando, falando. Temos vida, a vida que vem do Senhor. Visita cada lar nesta manhã, visita esta família que esteja passando, Senhor, por dificuldade, por provações, por situações adversas. Que o Teu amor, a Tua graça, a Sua bondade e a Tua misericórdia o alcance neste dia. Visita aqueles que estão enfermos no leito, nos hospitais, que precisam de um milagre, Deus. Visita aqueles que estão nos presídios, aqueles que estão, Senhor, nos centros de recuperações, aqueles que se encontram, ó Deus, nos abrigos, abandonado, desprezado. Visita o órfão, a viúva, o carente, o pobre e o necessitado. Aquele que precisa, Deus, de um toque das Tuas mãos. Pois Tu tens a palavra da vida, a última palavra para mudar a nossa história, vem do Senhor. Muito obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Nós Te louvamos e agradecemos ao Senhor, para a glória de Deus. Bom dia para você. Um grande abraço.